Olá pessoal, iremos aqui hoje refletir um pouco sobre analogia. Analogia é um modo de pensar onde você compara fatos ou fenômenos de naturezas distintas para explicar um a partir do outro ou fazer uma comparação mesmo, ok? Ela é muito usada quando você quer explicar algo muito complexo. Você usa algo que a pessoa já conhece, mas que tem uma estrutura lógica ou algumas semelhanças estruturais parecidas, embora sejam coisas distintas. Você pega isso e compara com algo mais complexo e facilita a pessoa. Então, eu posso ter fatos ou posso ter fenômenos de áreas do conhecimento distintas que são análogos, né, que são definidos de modo parecido, ou ao menos têm uma estrutura lógica parecida, algo parecido na sua estrutura de definição. Eu pego aqui três coisas de três áreas, né? Fenômenos de três áreas. Um da matemática, um da filosofia mais humana e outro da física. Na matemática é a ideia de que a soma dos termos de um APG, né? No caso, o limite da soma dos termos de um APG de primeiro termo 0,5 e razão 0,5, essa soma eu posso somar eles infinitamente, os termos, e eles se aproximam cada vez mais de um, mas nunca atingem um. Ou seja, um é o limite dessa soma. Ok? Então, um é o limite. Então, a gente fala que a soma, né? Mas não é bem a soma. O limite dessa soma é um, porque ela se aproxima cada vez mais de um, mas nunca atinge um. Então, a ideia de limite é uma ideia matemática. Perfeição é uma ideia abstrata, é um ideal humano, né? Chegar à perfeição na filosofia, né? A ideia da perfeição, Platão diz que essas coisas estão onde? No mundo das ideias, a perfeição, o amor, né? Platão fala no mundo das ideias. E para mim, nesse mundo das ideias, estão a perfeição, o amor, a sabedoria, que são coisas abstratas que não se tocam. Você não toca, apenas você vive isso e você identifica isso em atitude das pessoas. Então a perfeição, por definição, né, é algo que não tem nada maior. Só que a perfeição é algo, para nós humanos, inatingível, pois nós estamos sempre melhorando. A gente melhora um pouquinho nisso, mas tem sempre algo a melhorar. Então, qual a ideia da gente? Sempre evoluir. Buscar evoluir, caminho à perfeição. Então, a cada dia mais, quem está buscando evoluir, né, sempre está melhorando. Quem está mirando a perfeição, quem está mirando isso, buscando isso, a cada dia está melhor. Porém, nunca ele vai atingir a perfeição. Quando ele falar atingir a perfeição, ele está se enganando. O ser humano sempre é imperfeito. Ele sempre tem algo a melhorar. Sempre que ele melhore sempre tem algo a melhorar. Ele se aproxima cada vez mais da perfeição, mas nunca atinge. A perfeição é o limite que não se atinge. Está lá em cima. O ser humano sempre evolui, mas nunca ele está mais próximo à perfeição do que antes, mas longe de atingi-la, cada vez melhor. É que nem o limite, cada vez mais próximo de um, mas nunca atinge um. O cara que está acima da média, aquele cara que você olha, pô, esse cara é perfeito, ele não é perfeito. Ele está cada vez mais se melhorando, mais próximo para a perfeição, mas nunca atinge. Viu que são ideias que estruturalmente são parecidas, embora sejam de natureza distintas? Mesma coisa é a entropia do universo. Ela só cresce com o tempo. A desordem do universo. E o tempo é isso, o tempo, quer dizer, o tempo passa na direção da entropia do universo. Ele passa nessa direção. Quando você atinge a entropia máxima do universo, aí o tempo acaba, é a morte térmica do universo. Nada mais acontece. Então, se você chegar lá na entropia máxima do universo, tudo para. A partir dali, ali é o limite. Nada mais ocorre. É que nem você atingir a perfeição na outra analogia. Atingir a perfeição, você para de evoluir. Porque o que é evoluir? Buscar a perfeição e atingir. Ponto. Nada mais acontece. E você se engana, né? Porque você sempre, na prática,
você sempre deve evoluir. Você nunca atinge a perfeição. Quando você achar que atingiu, você se enganou. Não atingiu. É que nem o limite 1. Você nunca atinge aquele limite. Chega em 0,99999 e cada vez mais, mas nunca atinge 1. Então aqui eu fiz analogias inteiras da matemática, da filosofia e da física, pois foram conceitos como limite, conceitos como perfeição e entropia máxima do universo. É o limite para onde algumas coisas estão indo. No caso, os termos de sequência da PG, nossas atitudes, né? Estão indo para a perfeição, mas nunca atinge. Né? E a questão da entropia máxima do universo, que um dia vai chegar também, vai chegar um dia. Mas quando chegar, tudo para. É que nem evolução. Quando você para de evoluir, mais você vai viver. A vida é evolução. Evolução constante porque a perfeição nunca se atinge ao pleno aqui nessa vida. Assim como nunca se atinge o limite 1. Se aproxima cada vez mais de 1, mas nunca se atinge 1. Outras analogias também podem ser feitas na mesma área. Por exemplo, na física, lá na área de engenharia, válvula, a torneira é uma válvula. Você controla o fluxo de água abrindo ou fechando a torneira. Você varia esse fluxo lá. Algo análogo, mas agora na eletricidade, eu falei da hidráulica, né? Agora na eletricidade, que é outra área da engenharia, da física, também, na eletricidade, nós temos o reostato, que é o que varia o chuveiro elétrico para quente e frio. Você varia a resistência do fio, a resistência do fio elétrico do fio do chuveiro lá, varia a resistência com o reostato. Ao fazer isso, você obtém água mais quente ou mais fria. Quer dizer, são coisas distintas, mas que têm um funcionamento estrutural parecido. Então pode-se fazer comparação. Ok? Então você pode ajudar o aluno a compreender melhor a questão do reostato se você fazer uma analogia com a válvula, ou que no caso é a torneira que ele conhece em casa da água. Porque são conceitos que são distintos, mas que têm uma estrutura muito parecida de funcionamento. Um esqueleto, né? Embora a natureza seja distinta. Estruturalmente as ideias são parecidas como se definem. Então você pode comparar com a válvula, com a água, a torneira de água, e a partir daí voltar para a ideia do reostato para explicar para o aluno. Então a analogia é muito importante. Inclusive, eu perguntei ao ChatGPT-4, não sei se é verdade, se realmente ele falou uma coisa que realmente eu tenho que conferir isso, mas foi a intuição minha que ele confirmou, mas tem que checar. Ele é muito bom a ferramenta, mas sempre temos que checar. Ele dá muitas respostas boas. Ele falou que, inclusive, a analogia pode servir para pegar um conceito de uma área e comparar com o de outra, e a partir daquilo ali ajudar com as analogias aquele outro conceito crescer naquela outra área. Uma área está mais desenvolvida que a outra. Ela tem um conceito que é análogo ao de outra área. Só que na outra área aquele conceito não cresceu muito, as implicações dele. Eu posso pegar dessa área aqui, as suas implicações, jogar na outra área e fazer outra área crescer do conhecimento. Então a analogia inclusive ajuda a ciência a crescer, pode ajudar pegando conceitos de diferentes áreas para contribuir para outra área. Inclusive é verdade, né? Você pegar a ideia de limite, né? A ideia de limite, derivada, a ideia de derivada, que é uma ideia da matemática, uma ideia abstrata, você usa em modelagem. Modelagem é isso. Você pega uma ideia abstrata, né? E que é a derivada, e aplica para modelar a velocidade lá em física, o fluxo de água, fluxo de calor na física, na engenharia, né? Fluxo é uma coisa, fluxo, agora aí não é bem a analogia, né? É uma aplicação de uma ideia matemática a uma ideia física, que se modela por derivada, né? Apenas mas é parecido com analogia. É se pegar algo de uma área para ajudar a conhecer algo de outra área, a conhecer melhor, ou para explicar para o aluno em sala de aula, ou até, como falou o ChatGPT-4, para ajudar no crescimento de uma área que ainda está pouco desenvolvida. Pega um conceito de outra área e aplica naquela área. Se eu não me engano, o criador da programação
orientado a objetos. Pegou o conceito da língua, da área de línguas, né, de linguística, e da área de biologia, que ele era formado também nessas áreas. Em outra área, no caso, não lembro se foi nessas áreas, mas ele é formado em outras áreas. Ele aplicou o conceito dessa área para criar a programação orientada a objetos, que é um novo paradigma de programação. Então ele pegou ideias de outra área para ajudar a compreender melhor a programação, a computação. Então, a analogia é importante, tanto para você aprender algo que você não conhece, a partir do que você conhece, como para você usar isso como ferramenta para avançar outras áreas do conhecimento. Então, analogia é uma ideia muito importante. Sempre que puder, se você que é professor, que seu aluno tiver com dificuldade em alguma coisa, veja se aquilo que ele sabe, veja se aquilo que você ensina a ele tem algum paralelo, né, alguma semelhança com algo que ele conhece, e faça analogia. E você, aluno, se não compreende algo, busque sempre analogias. Você, cidadão, também faça isso. É muito útil a ideia de analogias. Analogia é algo muito bom para você compreender melhor o mundo a partir do que você já conhece. Forte abraço, tamo juntos.